Existem vários tipos e modelos de democracia. Você pode dizer que qual desses modelos é melhor ou ideal, porque cada um desses modelos foi fruto de uma escolha histórica de cada um desses países, fruto de tentativa e erro, de adaptações e ajustes ao longo da história de uma determinada sociedade. O mais importante de tudo é saber se existe equilíbrio entre os mais variados componentes do sistema político, né? A lógica do modelo consensualista é a incorporação do maior número possível de interesses no jogo político. Quanto no sistema majoritário, a lógica é a mudança, é a garantia de governabilidade, de implementação de políticas, mais difícil é um desses partidos conseguir aquela vaga, só tem uma vaga por distrito. Então, para aumentarem as chances, tem que existir um número pequeno de partidos. Então, a própria regra eleitoral é majoritária, ou mesmo pluralitária, como dizem alguns, em que quem tem o maior número de votos, não necessariamente a maioria do distrito, mas maior número de votos entre os candidatos ou entre os partidos, leva a vaga. Ou seja, você pode eleger um representante. Isso acontece com muita frequência, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que é outro exemplo de país que segue a regra majoritária no processo eleitoral, em que é eleito sem ter a maioria de votos no distrito eleitoral daquela determinada vaga no parlamento. Além da regra eleitoral ter um perfil majoritário, a Inglaterra também se caracteriza pelo um sistema de unificação de poder, ou seja, parlamentarista, né? Em que não existe uma divisão de sobrevivência entre o chefe do executivo e os legisladores. Na realidade, são os próprios legisladores, a maioria dos legisladores, que escolhem o chefe do executivo. No caso inglês, na grande maioria das vezes, apenas um partido que consegue a maioria, na grande maioria das eleições, consegue escolher esse primeiro-ministro, esse chefe do executivo. Isso se caracteriza pela unificação de poder, porque o chefe do executivo, que foi escolhido pela maioria parlamentar, teoricamente, compartilha da mesma preferência dessa maioria parlamentar. Outro aspecto importante, no caso inglês, é o unicameralismo. Existe nos Estados Unidos a House of Lords, mas, na realidade, não tem poder governativo de fato, porque a House of Commons, a Câmara dos Deputados na Inglaterra, que tem o poder e só compete a esse parlamento, ele é soberano. Não existe nem uma constituição escrita na Inglaterra. Na realidade, é um conjunto de códigos que servem de referência, mas é o parlamento que, em última instância, decide e não tem, em função da ausência de uma constituição escrita, não tem constitutional review, não tem revisão constitucional. O judiciário na Inglaterra não tem o poder de rever a constitucionalidade das leis, porque o parlamento tem autonomia e autoridade de definir a própria constitucionalidade da lei. Então você tem um sistema muito rígido, com baixíssimos pontos de veto, e a maioria parlamentar governa. Mas existem outros sistemas que são também democráticos, também estáveis, que são literalmente opostos a esse modelo majoritário inglês, que muitos autores chamam de modelo Westminster, né? Que são os sistemas políticos consensualistas. Essa definição foi criada por Arnold Liebhardt. E o Arnold Liebhardt propõe essas duas grandes famílias. A segunda família consensualista é caracterizada por vários pontos de veto, desde a regra eleitoral, que se caracteriza por regra eleitoral proporcional e não majoritária, ou seja, a alocação das cadeiras, ela obedece à proporção de votos que cada candidato ou partido, dependendo da regra do jogo específica de cada país, obtenha, e, consequentemente, isso estimula a formulação de vários partidos políticos. Então, o sistema proporcional, ao contrário do sistema majoritário, gera incentivos para o multipartidarismo, o que, teoricamente, são mais pontos de veto no jogo, porque mais partidos precisam ser convencidos para que alguma coisa seja aprovada no parlamento. Você também tem o presidencialismo, como eu falei, bicameralismo. Você tem estruturas que podem ser federalistas, por exemplo, não o país ser unitário. É mais um elemento decisório. Normalmente, nesses países consensualistas, as constituições, elas são muito detalhistas, elas são muito cheias de artigos, são constituições amplas, protetivas,
que visam justamente a proteção, a inclusão e a proteção de interesses na sociedade. Todos esses componentes do sistema político que eu mencionei é saber se a resultante dessa combinação de elementos institucionais, se ela gera equilíbrio para a democracia. Se o que a gente tem ao fim e ao cabo é uma democracia estável, você tem alternância no poder, você tem eleições livres, você tem muita competição. Quer dizer, se os sistemas, independentemente de serem majoritários ou consensualistas, promovem isso, isso é o que importa em última instância.